Buenos días, campeones. La clase de hoy se llama Vive en Victoria. Ábrele tu corazón a Dios. Disculpe, pastor, pero la Biblia enseña que estamos muertos en delitos y pecados, y es Dios quien nos trae de muerte a vida. Lea Hechos 16:14, pastor. Sí, pero Dios conoce las buenas intenciones de nuestros corazones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sí, pero no habla de toda la raza humana, algunos somos mejores que otros. Romanos 3 dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, el hombre no puede y no quiere venir a Dios, está totalmente inhabilitado y depravado. Tú, ¿no has entendido? Aquí el pastor soy yo, Dios es amor, y Él ama a todo el mundo, somos sus campeones, enfócate, Dios sabe que hay gente de buen corazón. Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Lea Eclesiastes 7:20 también, pastor. Si sigues así de negativo, nunca descubrirás el campeón que hay en ti. Cristo murió por pecadores, no por campeones. El apóstol Pablo dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te recomiendo que no sigas estudiando la Biblia, ni esas doctrinas de la gracia, te estás envenenando con esa literatura reformada que lees, estás causando confusión y división. Dios no es un Dios de confusión, y Jesús vino a traer paz a la tierra. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Calvino era un loco psicópata. No estoy citando a Calvino, pastor, esta es la mismísima palabra de Dios. Yo creo que es mejor que salgas de mi clase, estás en un plan muy agresivo. Essa é uma discussão. Essa semana eu vi videozinho onde tinha um grupo aqui de um lado de guerreiros da Idade Média, arminianos, e do outro lado arminianos, aqueles que lidam com a doutrina quanto à salvação do livre-arbítrio, né? O homem decidindo por sua salvação. E do outro lado, um grupo de guerreiros calvinistas, aqueles que creem, então, na eleição soberana da parte de Deus, e no meio de uma grande área de batalha, e se degladiavam e todos morriam. E é isso que dá mesmo a inútil discussão de quem está certo e quem está errado. A inútil discussão. Porque é a palavra de Deus que determina o que está certo, o que está errado, e não Calvino, Armínio ou quem quer que seja. Nós precisamos ficar com as Escrituras. E a grande luta dentro dessa realidade, dessa doutrina tão maravilhosa e por muitos ainda tão mal compreendida, é que a natureza humana, o ser humano tem a tendência de resistir ao que não entende. Se ele não entende, ele, num primeiro momento, em vez de partir para procurar entender, ele nega e resiste. O outro lado, tem outro grupo que simplesmente teima, insiste com aquilo que julga entender ou saber, mas, na verdade, não sabe nada conceitualmente, sabe de ouvir um que um disse, o que o outro falou, e isso, então, não me cria nenhum tipo de confrontação pessoal, não requer de mim nenhuma decisão de fé ou moral, então não me compromete, é legal, eu fico com isso. É uma realidade, lidamos com isso, com esses momentos do ser humano. Mas quando entramos em questões como a doutrina da salvação, pela graça, através da obra de Cristo Jesus, como um ato soberano de Deus e não fruto da vontade humana, nós estamos, quando reagimos a isso, ou desperdiçamos essa tão gloriosa verdade bíblica
com uma série de conceitos soltos e descomprometidos no que diz respeito à minha decadência espiritual, no que diz respeito às consequências da queda. E eu tento diminuir isso, achando que eu não sou tão ruim ao ponto de Deus não vê nada de bom em mim. Eu começo a rejeitar verdades espirituais gloriosas. Eu abro mão da palavra de Deus que nos consola, que nos encoraja quando vemos um Deus amoroso e no encontro de um pecador incapaz de produzir para si mesmo qualquer coisa que lhe dê crédito para o perdão de pecados ou a salvação. Abrimos mão de perceber a grandeza desse amor simplesmente porque não entendemos ou porque não queremos entender, ou interesses ocasionais, oportunistas que nos afastam de verdade tão gloriosa. Existem várias correntes desse tema. Alguns acham que Deus está votando fortemente em nós. Não, eu acho que Ele é bom. Eu acho que Ele é bom. Do céu Deus vai olhando. Eu acho que esse aí vai merecer a salvação. E do outro lado, ainda nessa realidade celestial, tem Satanás. Não, esse aí é ruim. Esse cara não presta. Aí nós ficamos lutando para conseguir pelo menos um meio termo, para que não esteja nem se Deus é por mim, beleza, mas eu vou trabalhar para que eu possa ter alguma influência na decisão de Deus e Satanás esqueça de mim, como se eu pudesse criar esse tipo de situação na minha vida presente. Há aqueles que pode ser que pensem assim, outros simplesmente dizem que Deus determinou um certo número de eleitos, mas quem são esses eleitos depende exclusivamente de nós. Há esse grupo. Ainda há um outro grupo que diz que Deus escolheu aqueles que estão em Cristo. Usando algumas, obviamente, se é em Cristo, já dá sinal de que essa é uma pessoa que tem alguma informação bíblica. Mas essas pessoas que estão em Cristo vão tomar uma decisão final, e isso, obviamente, cabe à pessoa definir se ela está em Cristo ou não. Então, mais uma vez, a responsabilidade pela decisão em relação a estar com Cristo ou sem Cristo depende da pessoa. E ainda outros, e eu estou falando fatos reais, pessoas que assim pensam, e eu estou só colocando uma pequena lista aqui. Há outros ainda que, de forma mais categórica, sem meias palavras, dizem que quem resolve essa questão de eleição, de salvação, somos nós. Esse é um assunto que se resolve na terra, não no céu. Não é pequeno o número daqueles que pensam assim também. A questão é que se nós fizermos uma leitura que seja casual, uma leitura descomprometida, apenas buscando uma compreensão, nem que seja meramente intelectual, de Romanos 9, você vai ver que totalmente entra em oposição a cada uma dessas afirmações que foram ditas aqui. Completa oposição, numa leitura superficial. Por quê? Porque a eleição das pessoas, do ser humano, para a salvação eterna, é obra de Deus. E eu sou extremamente grato a Deus por isso. Vamos lá, vamos ler o que diz em Romanos 9, do verso 14 ao 29. Diz assim: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder,
suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo, Israel exclama com relação a Israel. Isaías, exclama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Pai querido, muitíssimo obrigado por podermos estar juntos aqui mais uma vez para te adorar, para prestarmos nosso culto ao Senhor. Te agradeço pela nossa escola bíblica dominical, agora pelo culto que prestamos a ti, e peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor, mediante, ó Deus, a tua maravilhosa graça, venha ao nosso encontro com a tua palavra, nos ajudando, ó Deus, a criar em nossos corações uma percepção completa da beleza da obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, estar nos apegando cada vez mais a esse presente glorioso da salvação e que a nossa alegria e gratidão se renovem à medida que compreendemos, ó Deus, o teu grande amor por nós, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O apóstolo Paulo agora, dos versos 14 até o 29, ele está respondendo a dois grupos. Um grupo bem-intencionado e um grupo mal-intencionado. O grupo bem-intencionado faz o questionamento do verso 14. O grupo mal-intencionado faz o questionamento do verso 19. Paulo vem desde o verso 1 do capítulo 9, lidando com a dureza do coração dos judeus que não abraçaram a palavra que foi dada a eles. Surge um questionamento se a palavra de Deus tinha falhado no verso 6. Dos versos 7 em diante, o apóstolo Paulo prova que a palavra de Deus não falhou e que Deus salva quem Ele quer, e usa ali a situação, falando de Esaú, falando de Jacó, o contexto de Isaac, enfim, como vimos semana passada. Me parece que esse grupo continua fazendo questionamentos, mas há um primeiro grupo legítimo, que tem dúvidas. E esse primeiro grupo do verso 14 pergunta: mas apóstolo Paulo não transmite uma ideia de algum tipo de injustiça da parte de Deus, salvando pessoas eletivamente dessa forma? Não parece um pouco injusto? Um grupo com dúvidas. E um outro grupo, um grupo incrédulo, um grupo simplesmente questionador, questionando incredulamente a palavra de Deus, não tendo alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que em seu coração ainda não está esclarecido, ou a compreensão não se completou com as realidades da fé que envolvem o nosso relacionamento com as doutrinas da fé, ou as doutrinas bíblicas. Esse segundo grupo, do verso 19, já vai com uma postura completamente diferente. Olha, Paulo, se eu estou pecando, então a culpa é de Deus, não é minha. Há uma situação desafiadora aqui. Interessante que todas as vezes que eu vou tratar desse tema, desse assunto, ao longo desses muitos anos, são essas duas realidades que eu lido, com esses dois grupos. O grupo daquele que tem uma dúvida legítima
E o grupo daquele que apenas questionar a verdade da palavra de Deus porque não suporta lidar com Deus com estas características. Então questiona Deus e a sua palavra. Então a questão é, o problema central, por que uma pessoa deve ir para o céu e outra pessoa deve ir para o inferno? Essa é a situação, o ambiente ali que está rodeando o apóstolo Paulo e a palavra que está sendo ministrada. Aí o apóstolo Paulo começa a responder a esses questionamentos, e é o que vemos no verso 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? E Paulo categoricamente afirma, de maneira nenhuma. Irmãos, por que nós temos essa luta interna? Alguns, pelo menos, com essa temática. É que a gente lida com esse questionamento do ponto de vista errado. Olhamos para a doutrina da eleição no ponto de vista da justiça. E a doutrina da eleição, ela não está no ponto de vista da justiça. Paulo, quando ensina a doutrina da eleição soberana de Deus sobre pecadores, o apóstolo Paulo está falando de misericórdia e graça. Não tem nada a ver com eleição, ou melhor, com justiça. Eleição não tem nada a ver com justiça. Eleição está diretamente ligada à misericórdia e à graça. Por quê? Porque a justiça, ela dá às pessoas o que a pessoa tem direito ou não. Ela vai fazer com que a lei seja cumprida. Se você tem direito, você ganha. Se não tem direito, você perde. Ou você é punido. Então, se é justiça, ou essas questões de uma justiça falha da parte de Deus no que diz respeito à doutrina da eleição, preciso lembrar que a palavra de Deus nos afirma que a justiça de Deus a declara o pecador culpado. Romanos 3,10 nos diz, o que você lê aí? Não há? Então o padrão da justiça de Deus declara todos nós, no padrão da justiça de Deus que muitos requerem quando dizem Deus não está sendo injusto. O padrão da justiça de Deus que nós requeremos impõe sobre nós uma culpa e a sentença de morte. É o que a justiça de Deus, que tantos ficam requerendo ou chamando Deus de injusto, exige. Se nós exigirmos, então, a justiça de Deus para que Deus salve todo ser humano, sabe o que vai acontecer? Todos passaremos a eternidade no inferno. Todos. Sem exceção. Por isso, então, a eleição não tem nada a ver com justiça, e sim com misericórdia. Misericórdia e graça. Toda pessoa que Deus decidiu salvar era uma pessoa que merecia morrer. Não escaparia um. Por quê? Porque Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a... Talvez a gente pudesse parar aqui e começar a orar agora clamando perdão de pecados, né, por termos chamado Deus de injusto tantas vezes, né? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não salvou aquele? Por que isso aconteceu? O fato é que a pena que deveria ser paga pelo pecador culpado mas eleito antes dos tempos eternos, conforme diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, ela foi paga. Substitutivamente, Cristo foi à cruz e morreu pelos pecadores que ele decidiu salvar antes dos tempos eternos. Além disso, nós vemos no capítulo 5, dos versos 15 a 17, que o pecador ele é declarado justo pela obra de Cristo. Nós não somente temos removida a nossa culpa
como a obra de Cristo na cruz em nosso favor, nos dá a posição de justificados diante de Deus. Então, meus irmãos, não temos como correr da realidade de que nós não estamos trabalhando a doutrina da eleição divina, soberana de Deus na salvação do homem, não lida com um padrão de justiça, com a perfeição de um padrão. Na verdade, ela lida com um padrão de justiça que vai muito além da nossa, porque o nosso padrão de justiça está muito associado à vingança. E o padrão de justiça de Deus está ligado sempre à misericórdia, à graça e com um elemento a mais, a sua própria glória. Todas as coisas acontecem para a glória do nosso Deus. Sempre será assim, nunca será diferente. Então, a misericórdia, ela livra o pecador culpado da sentença que ele merece, enquanto a graça dá ao pecador culpado aquilo que ele não merece. É assim que Deus lida com a eleição. É algo que envolve, é um ato de misericórdia e graça. Então aquela pergunta inicial não é mais, por que Deus não salvou todos? Eu creio que se nós estamos sensíveis ao que estamos ouvindo, a pergunta deveria ser, por que Deus deveria salvar alguém? Essa seria a pergunta correta. Então vem os versos 15 a 17, onde vemos o apóstolo Paulo ilustrando, ou 15 e 17, onde vemos Paulo ilustrando essa situação de Deus salvando pecadores culpados, com um propósito soberano, de ao final, em tudo ser glorificado, e os propósitos de Deus se cumprirem plenamente. E Paulo ilustra isso com Moisés e com o faraó. Sobre Moisés, nós sabemos que Deus exerceu misericórdia e graça. Sobre Faraó, nós sabemos também que Deus exerceu plenamente a sua justiça. Mas Deus levantou Moisés para ser um libertador do seu povo, um tipo de Messias que viria lá na frente. Já Faraó, Deus também levantou, mas para mostrar o seu poder. Quando Deus permitiu soberanamente que Faraó continuasse resistente a tudo que ele via e ouvia por parte dos diversos sinais que Deus fez através de Moisés, Deus ali também soberanamente levantou Faraó para que fosse o seu nome proclamado e honrado, porque mesmo o grande imperador não pôde impedir a manifestação da sua glória e poder, livrando o seu povo do cativeiro. Então, meus irmãos, a eleição, seja qual for seu desdobramento, sempre será ou terá como objetivo anunciar, proclamar, exaltar a glória do Deus soberano sobre todas as coisas. Sempre será assim. A questão é que isso levanta ou suscita, desperta a questão do faraó, de Deus endurecer o coração do faraó, como vemos no verso 17. Isso, para os incrédulos de plantão, levantou uma outra queixa, um outro questionamento. É onde surge o questionamento do verso 19. Então, o pecado não é culpa minha. Se Deus endurece o coração, estou pecando porque Deus mandou. Este termo endurecer, ele tem uma série de possibilidades de tradução na sua origem. E a ideia aqui proposta, em outras ocasiões aparece essa mesma palavra nas Escrituras,
É de deixar com que aquela pessoa permaneça no mesmo estado. Qual o estado que nós estamos sem a intervenção da graça divina? Mortos, enganados, súditos do pecado da mentira, apaixonados pelo engano, adoradores de si mesmos, incapazes de estarem sensíveis à verdade. É nesse estado que permaneceu o faraó, na sua incredulidade. A questão é que, aos questionadores, e não aos duvidosos, mas os questionadores, se agarram a este momento aqui para fazer esse questionamento que fizeram a Paulo. Então o pecado não é culpa minha. Se Deus endureceu o coração de Faraó para realizar seus propósitos, se Deus é soberano e sua vontade é inevitável, então como é que ele pode nos culpar por eu estar pecando, pela minha rebelião, pela minha obstinação? Ele não pode me culpar por isso. A ideia então seria a seguinte: se eu sou pecador é porque Deus me fez assim, ou Deus me fez fazer isso. É por isso que eu sou pecador. Mas diz assim, está na Bíblia. Não é? A resposta completa para esse questionamento vamos ver nos capítulos 10 e 11. Não será hoje. Não sei o que vocês queiram, a gente pode varar à noite aí, não tem problema. Mas o apóstolo Paulo, ele se levanta, reage fortemente a esta atitude dos questionadores e diz na primeira parte do verso 20: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem é você? Irmãos, lá no livro de Jó, num determinado momento, mais para o final do livro de Jó, lá pelo capítulo 38, 37, 38 em diante, Jó, depois de passar por muita pressão, as pressões internas já eram grandes, mas a pressão dos seus amigos da onça foi muito grande também. Muito grande. Isso aumentou em muito as suas lutas internas. Ele chega num certo momento que ele questiona a sabedoria, a justiça de Deus para lidar com as suas crises, com as suas queixas, com as suas dores. Ele dá uma agoniada, vamos dizer assim. Questiona Deus. O senhor não está vendo, não? O que está acontecendo? Eu sempre fui isso, sempre fui aquilo. Deus responde Jó, repreendendo fortemente, amorosamente. Porque se fosse só fortemente, nós íamos ver aqui os relatos do sepultamento de Jó. Mas não. Nós vemos Deus falando com Jó, o repreendendo seriamente, dizendo, entre vários questionamentos, Deus responde aos vários questionamentos de Jó com uma série de afirmações que vão dos versos 4 em diante do capítulo 38 até o capítulo 40. Deus responde, seria muita coisa para a gente falar, mas eu separei apenas o verso 4. Quem já esteve aqui nos estudos que eu já dei no passado sobre a providência soberana de Deus no livro de Jó, vai lembrar dessas respostas de Deus aos questionamentos, às queixas, aos momentos de murmuração de Jó. E Deus vira para Jó no verso 38, no capítulo 38, do verso 4, e Deus diz aos lamentos, respondendo aos lamentos de Jó: ô Jó, vem cá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, você sabe tanto. E há uma sequência de textos onde Deus diz: onde você estava quando eu criei o mar e separei o mar da terra? Quando eu estabeleci o firmamento? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Você sabe de onde veio o raio, o relâmpago? Você sabe? Eu sei. Você não sabe. Quem é você, Jó?
para questionar alguma coisa. E vem uma sequência de relatos, Deus reafirmando a sua soberania e o seu pleno conhecimento de todas as coisas e colocando Jó no lugar dele. A resposta de Jó é maravilhosa no verso 40, ou no capítulo 40, verso 4. Ele diz: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Imagino Jó com as suas feridas ainda, cansado, abatido, em todos os sentidos, ele lamentando-se de tudo que ele falou contra Deus. Ele põe a mão na boca e diz: Senhor, eu ponho a mão sobre a minha boca. Irmãos, eu acho que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está sugerindo a esses questionadores do verso 19. Ponham a mão na boca. Vocês que se opõem à soberania de Deus quanto à eleição. Quando o apóstolo diz o que diz no verso 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Põe a mão na sua boca. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que fizeste assim? Põe a mão na sua boca. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Você sabe de onde vem o relâmpago? Põe a mão na sua boca. Você estava lá quando eu criei os leviatãs. Isso é muito interessante quando é dito ali por Deus em Jó. Leviatãs são os grandes dinossauros da época, né? Aquele pescoçudão grandão, qual é o nome dele? Tem o Leviatã e o me ajude aí, seminarista. E o Behemoth. O Behemoth é o mamute, né? É o hipopótamo. Agora, o Leviatã é aquele pescoçudo grandão que é vegetariano, que eu não lembro o nome dele agora. Você estava lá, Jó? Pois é. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Irmãos, qualquer pessoa pode ser um Moisés ou um faraó. Um levantado para receber misericórdia e graça, e o outro para permanecer debaixo da justiça. Quem é você ou eu para dizer alguma coisa diferente disso? Você estava lá quando Deus criou a terra, o mar, separou o mar da terra, quando criou os céus e as estrelas, o firmamento? Você estava lá? Deus é livre para dispor das suas criaturas, para promover a sua própria glória, porque Ele é Deus. E a pergunta não é mais: por que o Senhor não salvou aquele? A pergunta qual é agora? Por que eu fui salvo? Por que o Senhor salvou alguém? Não precisava, bastava fazer outra linha de montagem. O verso 21 nos coloca em nosso lugar no que diz respeito à soberania de Deus, quando o apóstolo Paulo afirma que existe o vaso feito para fins nobres e o outro vaso feito para uso desonroso. O apóstolo Paulo diz que eles são feitos do mesmo barro. Verso 21 diz: o olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Irmãos, todos nós merecemos a ira. O barro da nossa criação foi afetado pelo DNA da queda. Então, o salvo não foi feito de um barro bom e o não salvo de um barro ruim, não. Todos nós herdamos o dano que o pecado gerou, que é a morte espiritual. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus, todos merecemos. Mas o verso 22 nos diz que Deus adiou seu juízo, seu julgamento sobre todos. O verso 22 diz: suportou com grande paciência o pecado da pessoa. Para quê? A fim de revelar a sua misericórdia e a graça para com alguns.
Deus, ele reteve, suportou com grande paciência toda essa postura infiel do homem pecador para que alguns fossem salvos. Assim como Deus escolheu, então, abençoar a nação de Israel, os versos 23 e 24, diz que agora Deus está abençoando os gentios através da resistência de um Israel incrédulo, Israel que Deus elegeu para Ele mesmo, mas nem todos os de Israel são israelitas. Lembram disso? E Paulo conclui, então, nesse bloco dos versos 25 ao 29, onde ele faz citações do Antigo Testamento. Ele lembra aqui que tanto o endurecimento de Israel como a salvação dos gentios foi predita no Antigo Testamento. Isso responde claramente o questionamento do verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Deus deixa claro com as citações do Antigo Testamento que a palavra de Deus não falhou, não, porque aqueles que tinham que ser salvos foram salvos, mesmo com uma parte da nação para o qual Deus enviou Jesus, o negou, o rejeitou e abriu mão do seu amor, porque Deus, antes dos tempos eternos, decidiu quem seriam os de Israel e quem seriam aqueles que teriam apenas um nascimento, uma nacionalidade, mas não teriam o temor do Senhor. Isso não foi por causa de uma má vontade humana, mas por causa da soberania de um Deus gracioso, misericordioso e gracioso. Irmãos, não devemos nos atrever a fazer a pergunta: por que esse? Por que aquele? Nós devemos ter a humildade de, se é para criar algum questionamento, perguntar assim: por que eu? Essa é a pergunta. A doutrina da eleição, ela está completamente envolvida na doutrina da graça, graça soberana de um Deus soberano, amoroso, justo. A salvação que recebemos está envolvida na misericórdia de Deus que não dá aquilo que merecemos e na graça que nos dá aquilo que nós não merecemos. Quando Jesus ordenou que Lázaro saísse da sua sepultura, eram cavernas na época, né? Da sua tumba, lá em João 11, versos 43, ali, versículos. Irmãos, eu tenho certeza que quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, todo o mundo dos mortos ouviu o que Jesus disse naquele dia, naquele momento. Mas somente Lázaro saiu naquela hora daquele lugar. Quando Deus chama uma pessoa morta em pecados e delitos, como vemos lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, alguns aqui, outros ali, mas uma multidão sendo chamada dentre os mortos no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Deus faz isso por causa da sua graça eletiva, para a glória do seu próprio nome, para que Ele seja honrado como um Deus salvador, um Deus de misericórdia e graça, que não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, separou um povo para Ele antes dos tempos eternos. Caso contrário, não havia nenhum que o adorasse, não havia nenhum que o buscasse, nenhum que rendesse honra e glória a Ele. Irmãos, se a salvação das pessoas que nós queremos bem, próximas a nós, dependesse da nossa capacidade de convencer, de persuadir, ou da disposição da pessoa de receber o Evangelho porque achou tão legal o que ouviu e ter uma vontade própria salvadora, salvífica, se dependesse disso, seria só lamento e tristeza da nossa parte. Só lamento e tristeza.
fato é que Deus está salvando pessoas todos os dias. Porque é assim. Deus está salvando pessoas porque Ele tem prazer em responder às nossas orações. Eu não sei quem são as pessoas salvas, nem você. Estamos debaixo do mesmo mandato. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui, ali e acolá. Façam discípulos de Cristo Jesus. Deem testemunho a tempo e fora de hora. Anunciem a minha palavra. Mostrem Cristo com suas vidas. Existem pessoas, sim, muitas pessoas que ainda hão de ser salvas pelo testemunho daqueles que Deus, antes dos tempos eternos, separou para Ele mesmo. Deus quer continuar salvando pessoas e tem enorme prazer em atender a súplica dos seus filhos. Irmãos, é muito melhor suplicar a Deus pela salvação dos perdidos do que confiar no nosso poder de convencimento. É muito melhor crer que Deus quer salvar pessoas do que ficar esperando o dia da receptividade de alguém. Agora eu vou então para Jesus porque entendi. Só lamento e tristeza isso pode trazer. Irmãos, como disse no começo, nós lutamos um pouco com aquilo que não compreendemos plenamente, principalmente quando essas coisas dizem respeito às nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Mesmo nós crentes, nós não suportamos a ideia de alguém ser dono do nosso destino. Nem Deus. Nós não suportamos a ideia de a nossa vida estar na mão, completamente na mão. Nem de Deus. Eu quero fazer as coisas para merecer que Deus me dê as coisas. Eu quero fazer as coisas para Deus se ver constrangido a me abençoar. Quando eu vejo que Deus não se constrange com as minhas manipulações, e nem a salvação foi recebida porque eu sou legal, ou fui legal, ou pretendo ser legal, isso tira de nós toda a capacidade de inferir na vontade de Deus. Isso nos aflige. Por isso que fé é algo que nós recebemos de Deus para crer sem reservas nele e na sua palavra. Caso contrário, se a fé for apenas uma coisa fazedora, se a fé for apenas uma coisa para que eu conquiste as coisas na perspectiva horizontal, eu vou continuar achando que eu consigo comprar Deus. E que Deus, nem Deus pode ser dono do meu destino. Aí, em vez de ter uma dúvida legítima, eu questiono as Escrituras. Algumas coisas não vamos entender completamente. Por quê? Deus nos colocou algum mistério? Não! Até o mistério que antes estava oculto, agora já está revelado, é a igreja. Porque as coisas de Deus são tão grandes, o amor de Deus é tão imensurável, a justiça de Deus é tão perfeita, que a nossa mente desse tamaninho, e esse hábito de acharmos que essa fé fazedora, essa fezinha que a gente tem para crer que a luz vai acender, que amanhã eu vou trabalhar e tal, uma fé autônoma, uma fé só minha, não uma fé que eu recebi de Deus para crer nele. Porque quando eu tenho uma fé que recebi de Deus para crer nele, eu creio porque Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é infalível, a palavra de Deus é inerrante, e ainda que eu não entenda, o problema está em mim, não está em Deus. Aí vem Deus com a sua graça e me consola, ilumina a minha mente para compreender a profundidade da riqueza da sua vontade, da sua palavra. Caso contrário, vamos continuar mendigando, né? Na vida espiritual. Não podíamos estar nos banqueteando de verdades espirituais gloriosas que nos foram dadas por Deus, reveladas na sua palavra, para que nós tivéssemos consolo e esperança. A gente fica aí de migalha em migalha, achando que somos mais ou merecedores de alguma coisa. Recebemos tudo sem merecer nada. Essa é a grande verdade. Minha palavra, então, final de encorajamento para todos nós. É bem simples e objetivo. Deixe Deus
ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Que seu coração se encha de alegria, meu irmão. Se encha de gratidão. Porque Deus ser exatamente o que Ele é, soberano, santo, imutável, cheio de graça ou de misericórdia e graça, e não sujeito aos nossos caprichos, à nossa humanidade caída, é um presente glorioso. Nós nos relacionarmos, temos o nosso destino, a nossa esperança nas mãos daquele que é o que é, um Deus que não se dobra aos nossos caprichos, mas tem a sua vontade como boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam e o servem. É bom que Deus seja exatamente o que Ele é. Isso é o melhor que nós podemos ter. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, como a Tua palavra é maravilhosamente perfeita. Ó Pai querido, em nome de Jesus, o meu pedido agora ao Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, é que saiamos daqui completamente alegres com a salvação que recebemos em Jesus Cristo. Salvação essa que nos foi dada pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Que essa compreensão, ó Deus, afete completamente, ó Pai, o nosso dia a dia, a nossa vida. Ao irmos para a Tua palavra, ó Pai, para a Bíblia, nas nossas devocionais, ó Deus, que a gente vá para a Tua palavra cheio de gratidão, porque tamanha misericórdia e graça nos alcançaram. Ó Deus, nosso tempo de oração, no ir e vir para a Tua casa, no ir para o trabalho, no ir para a escola, ó Deus, que façamos isso cheios de alegria, porque alegria maior nós temos, que a alegria da salvação em Jesus Cristo, que nos alcançou de forma tão perfeita e santa. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tão bondosamente não nos deu aquilo que merecíamos, ó Pai, mas nos deu aquilo que nós não merecíamos. Ajuda-nos a ter um contentamento enorme, que haja em nossa vida confissão de pecados, alegria por estarmos podendo servir ao Senhor. Santificação seja uma resposta imediata a esta alegria, ó Pai, uma vida comprometida com as Tuas verdades. Ajuda-nos a te servir alegremente. Assim eu te peço, Pai, muito agradecido. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana de paz, dirigida pelo Senhor, ó Pai. Nos ajuda com sabedoria em nossos dias, nas decisões, ó Pai, que temos que tomar, no falar, no não falar. Ajuda-nos, ó Deus, nos ensina a andar na Tua vontade, buscando Te honrar em tudo que fazemos. Assim eu te peço, ó Pai, muitíssimo agradecido mais uma vez, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.